Com experiência em apitar jogos internacionais, Álvaro Queiras observou diferenças. A conduta dos nossos jogadores deixa muito a desejar, não que a dos outros seja muito melhor, né? Mas a gente tem uma certa visão distorcida de que o nosso jogador é vítima, né? É perseguido, não é desleal, não é desonesto, né? E isso não condiz bem com a realidade, né? E falando em vivenciar outras experiências, como que foi ser árbitro nos Jogos Paralímpicos de Londres? Uma experiência grandiosa, né? Não só do ponto de vista do futebol, né? Da arbitragem de futebol, mas também do ponto de vista humano, né? Porque eu pude vivenciar em Londres, durante a Paralimpíada de 2012, né? Todo, né, um conjunto de pessoas portadoras de deficiência, né, que lutam contra o preconceito, contra a indiferença, contra a discriminação. E Álvaro, como é que foi receber o prêmio de melhor árbitro mineiro em 2006 e 2007? Foi uma satisfação pessoal assim grande, né? Porque nós somos muito questionados, né? Muito criticados, né? Então você ser premiado, né? Significa assim um elogio, um reconhecimento, não só ao meu trabalho pessoal, mas também dos colegas de uma forma geral. E o Sindicato dos Jornalistas aqui em Juiz de Fora também foi o primeiro do Brasil. A que você atribui esse pioneirismo? Havia um grupo de intelectuais na cidade preocupados com a criação de uma entidade que os acolhesse. Então, o primeiro nome dele, na verdade, nem é Sindicato Jornalista, né? É Sindicato dos Proletários Intelectuais Militantes da Imprensa. Então, reunia um grupo de pensadores, intelectuais da cidade e não tinha essa característica de ser um defensor dos direitos dos trabalhadores. Era mais como uma associação de pensadores. Quando em 1930, com Getúlio Vargas, cria a lei trabalhista, oficializa os sindicatos, aí o sindicato forma, depois ele vai sofrer uma mudança na década de 50 e depois, com o golpe em 64, ele passa com outras mudanças para chegar nos dias que a gente tem hoje nesse modelo que vocês conhecem. Ricardo, e como o sindicato atuava durante o período da ditadura militar protegendo os direitos dos jornalistas? Quando você tem a pior fase, que já é em 68, quando todas as liberdades individuais praticamente são caçadas, aí sim os jornalistas começam a ter um papel mais de combate a isso. Aí os sindicatos no Brasil inteiro, que de forma foi diferente, eles começam a acolher esses jornalistas mais combativos como membros dos sindicatos e eles passam a ficar resguardados do seu emprego, que muitos deles eram pais de famílias, mães de famílias, então eles passam a ser resguardados financeiramente, porque os jornais não podiam demiti-los, e o próprio sindicato no papel de luta por investigar a morte de jornalistas, desaparecimento de jornalista, tortura de jornalista, o sindicato sempre acompanhou de perto. Além de jornalista e professora universitária, Michele ocupa a vice-presidência do sindicato. Em 2012, houve a eleição e eu fui convidada pelo Ricardo Miranda a participar da chapa com ele como vice-presidente. Porque eu já atuava nas negociações salariais da empresa, então eu sempre tomava frente para tentar agendar reunião com o pessoal, discutir aquilo que a gente gostaria de pleitear, então eu sempre gostei muito de atuar nesse sentido. Michele, para você, qual é a importância do sindicato? Em primeiro lugar, porque é por meio dele que a gente se torna uno, né? A gente ganha mais força com relação às exigências que a gente quer fazer sobre a profissão. Mas é realmente defender, né, a importância da profissão, a legitimidade da profissão, o porquê da importância do jornalista na sociedade hoje. Afinal de contas, é ele quem ajuda a sociedade, faz a verdadeira comunicação entre os poderes e a população. Ele é a ponte que liga os trabalhadores e a empresa, né? Então, todos os trabalhadores precisam ter representantes. Mas, ao mesmo tempo, é também uma entidade que pode reunir as pessoas no sentido de melhorar a própria qualificação profissional. E como o sindicato se mantém financeiramente? Um dia de trabalho, por lei, você tem que dar ao seu sindicato. Isso acontece agora entre março e abril.
A gente tem os filiados que contribuem, que vêm no sindicato e pagam a mensalidade, e a gente tem alguns filiados que eles autorizam um desconto em folha de pagamento, que vai manter no sindicato. A gente tem essa sede própria, mas é só que a gente tem um custo de manutenção para dar o mínimo de estrutura possível para manter as relações do sindicato com os seus filiados. Dirceu já trabalhou como perito e professor de contabilidade, mas foi no rádio, comentando e narrando, que ele se realizou profissionalmente. Ele sempre foi assim muito diversificado. Por exemplo, ele ficava lá para o Senac o dia todo, ele via às vezes os filhos só nos finais de semana. E ali ele foi entrosando, conheceu o BE, essa turma toda da rádio, que o primeiro emprego dele foi na Rádio Industrial. E ali ele começou fazendo bate-bola, tinha uma vinheta, né, que ele fala Dirceu Costa Ferreira. Então hoje todo mundo que você perguntar pela vinheta, todo mundo lembra dele. E começou narrando futebol, daí ele foi para a PRB3, né, ele escrevia o Caderno do Automóvel e fazia parte também no jornal. E no futebol ele sempre gostou, foi a paixão dele, que tem cerâmica, que tem os retratos dele, ele jogava futebol e era apaixonado. Você acha que a função que ele fazia melhor era de comentarista? Ele narrava e comentava, com certeza. O objetivo dele sempre foi o forte dele, o comentário. Ele era muito preciso nos comentários, ele sempre tinha uma leva muito grande de ouvintes que o acompanhavam nas nossas transmissões. O Hernani na entrada da área, passou, sobrou para Robson, pode ser agora, atirou e é gol! Se você conviveu com o Dirceu na antiga Rádio Sociedade, quais os trabalhos que vocês fizeram juntos? Basicamente nas transmissões de esportes, os programas esportivos que a gente trabalhou junto, né, especialmente o Super Bate-Bola, que era um programa tradicional, né, é um programa tradicional da rádio, e ele sempre trabalhou diretamente com a gente. Mais especificamente, com o Dirceu eu trabalhei muito nas transmissões de futebol. Ora quando ele narrava, ora quando era comentarista. E que é uma pessoa que fez um trabalho que fica na história da cidade. Além disso, o Dirceu Costa Ferreira tinha um caderno de automóvel no antigo Diário Mercantil, que ele era o editor desse caderno. E aí, quando eu trabalhei também na redação dos Diários Associados, ele era o editor e eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho dele. Bom, eu conheci o Dirceu Costa Ferreira em mais ou menos 1974, quando eu comecei na Super B3, hoje Rádio Solar. Então nós trabalhamos juntos durante muito tempo, sobretudo na transmissão esportiva. E um belo dia, combinados, o Dirceu e o Ivan Costa resolveram me colocar como narrador. Mas qual foi a artimanha que eles utilizaram? Eu sabia que todo mundo que vai de repente cair assim de paraquedas para narrar fica nervoso. Então o que o Ivan fez? Ele falou, olha, o Dirceu Costa Ferreira vai narrar a preliminar, mas ele ainda não chegou. Ele está atrasado. Então você vai narrando o jogo aí até o Dirceu chegar. O Dirceu estava dentro do carro, eu não tinha visto. Quando terminou a narração, o Dirceu chegou como aquele jeito meio extrovertido dele, morrendo de rir. Muito bem, menino, aquele jeito que ele falava. Né? Eu falei, como assim, seu Dirceu? Não, eu estava aqui dentro, estava te ouvindo. No próximo bloco, nós vamos conhecer mais sobre a vida do Dirceu Costa Ferreira, a trajetória do árbitro Álvaro e a história do Sindicato dos Jornalistas. Então não saia daí que o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas.
Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.